lógica do Alcoólicos Anônimos é absolutamente essencial na construção do percurso do caminho até a sua aprovação. Se liga que é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e eu reputo esse, quiçá, um tema ou um dos temas mais importantes que eu gravo nesse canal. Então, já deixe-me apresentar, sou o professor Pedro Coelho e tento, através desse canal, atualizar os senhores e as senhoras sobre os mais diversos temas pulsantes na jurisprudência e na doutrina na área criminal e também, eventualmente, trazer dicas de estudo para vocês. Então, se você não está inscrito aqui no canal, resolve esse problema, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E não esquece de deixar o joinha, porque dessa maneira é uma forma de você retribuir e ajudar o nosso canal a crescer. Presta atenção porque eu estava dizendo ontem no meu perfil do Instagram, o arroba prof. Pedro Coelho DPU, também já aproveita para seguir lá, que ao longo dos finais de semana eu separo sempre um tempo para estudar, aprofundar temas dos quais eu gosto bastante, mas que, em razão do ritmo frenético, tanto na defensoria como na preparação e aprofundamento dos estudos criminais para as aulas, para os textos, para os livros e assim sucessivamente, a gente não tem tanto tempo para fazê-lo ao longo da semana. E nesse final de semana eu estava estudando, é o tema que eu mais tenho estudado fora do direito ultimamente, sobre neurociência, não como expert, mas como um curioso que sou. E entre outras coisas, eu gosto sempre de fazer a associação, seja com a área criminal, seja com a área de preparação para concurso público. E dentro especificamente desses estudos realizados nesse final de semana, o que é que eu me deparei, com o que é que eu me deparei? Justamente com o aspecto atinente aos princípios fundamentais utilizados pelo sistema dos alcoólicos anônimos, justamente no tratamento, no acompanhamento daquelas pessoas alcoolistas, daquelas pessoas que possuem um problema. E a gente tendo o cuidado, lá, lógico, de segmentar e contextualizar, pode, sem dúvida alguma, utilizar alguns desses princípios, algumas dessas balizas para justamente aplicar dentro da ótica da nossa preparação. Não é segredo para ninguém, muito provavelmente vocês já ouviram falar que a nossa sociedade hoje é excessivamente dopaminérgica, algo que, sem dúvida alguma, nos traz várias consequências e vários problemas. Muita gente com pouca predisposição a ler coisas mais profundas, mais longas, reter a atenção mais do que 20, 30, 40 minutos. A gente está com muita dificuldade de pessoas assistirem, acham insuportável filmes de 2 horas, pelo amor de Deus, de ler livros. Hoje as pessoas não leem livro, não têm paciência, até a fonte de informação são meramente as manchetes, coisas muito rápidas, drops, é o que alguns chamam de consequência dessa geração imersa às redes sociais, mas fundamentalmente ao TikTok ou coisas desse tipo. De toda sorte, o que é que a gente percebe? A gente percebe que, seja por essa razão, seja por outras complementares, há nitidamente uma perspectiva de baixíssima tolerância à frustração. E aí, isso naturalmente vai impactar direto ou indiretamente, e já era assim naturalmente, mas com essa perspectiva e esse contexto, isso se potencializa em relação às frustrações para com a jornada da preparação para concurso. E aí, por quê? Porque preparar-se hoje para concurso, já há algum tempo, não é um tiro livre de 100 metros, de 200 metros, mas sim uma verdadeira maratona. Ou seja, exige tempo, exige dedicação, exige renúncia. Mas isso, pessoal, não é para a gente se desesperar. Se você fosse para a carreira privada hoje ou em outros momentos, você já começaria talvez ganhando um valor. Mas para você galgar aí posições, isso demoraria muito tempo. Se você vai para a área acadêmica, você precisa fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doc e assim sucessivamente. Isso demanda tempo. Então, logicamente, para a preparação para concurso, esse tempo ainda é menor. Se você jogar aí dentro de um parâmetro razoável, a gente tem uma ideia aí de se preparar de 3 a 5 anos,
Lógico, isso aqui não é um determinismo. Você pode passar um pouco mais de tempo ou um pouco menos de tempo. Mas esse universo de 3 a 5 anos, se você de fato se preparar adequada, correta e consistentemente, você com quase absoluta certeza vai passar, ou se não passar, você estará ali na iminência de o fazê-lo. Então é isso que, em primeiro ponto, a gente tem que ter como ideia. Mas por mais que eu fale, muitas vezes você não consegue entender isso, aceitar isso e, mais importante, se comportar de acordo com isso. Por quê? Porque essa questão relativa à projeção de longo prazo, de médio prazo, a exigência de preparação, a visão imediatista, lidar com reprovações, a sensação de vida parada, você se vitimiza, você amplia aí o fosso e você, o que é que acontece? Foca única e exclusivamente lá, naqueles 3, 5 anos, ainda falta muito, ainda falta muito. E, de fato, a gente tem um grande problema. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é projetado historicamente, aí não é uma coisa desse mundo, nesse momento a gente tem potencializado isso, mas o nosso cérebro, doutores e doutoras, ele é projetado, ele é funcionalmente projetado para aspectos de curto prazo. Então, a partir do momento em que eu digo daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5, daqui a um ano, daqui a 2 anos eu estarei aprovado, você joga uma meta para muito distante. E quando você associa essa meta, você associa a felicidade. Por quê? Porque você vai, eu vou ser feliz quando eu atingir aquela meta. Só que aquela meta está lá para 2, 3, 4 ou 5 anos. E é um gap muito grande. E aí, o que você, em outros termos, indiretamente está mandando de projeção para o seu cérebro é que você só vai ser feliz, satisfeito dali a 3, 4, 5 anos. E nesse percurso você vai ostentar e experimentar a jornada de absolutamente amargura, o que seria naturalmente algo inconcebível, por alguns motivos de forma mais direta. Primeiro, porque a felicidade não pode estar única e exclusivamente no ponto nem de saída nem de chegada, mas sim no caminho. Ah, Pedro, é fácil falar, mas quando eu imagino que eu só estarei satisfeito daqui a 3, 4, 5 anos, como é que eu encaro essa jornada de forma manifestamente satisfeita? E há um mecanismo. A ideia aqui, são várias as dicas, mas a ideia primordial é você fragmentar, construir e procedimentalizar essa jornada em etapas. Exatamente. Então, primeiro você enxerga e coloca que você vai estudar, fechar o programa de 4 ou 5 matérias. A partir do momento em que você fecha um quarto dessas matérias, você já celebra. É muito importante você fragmentar e celebrar cada etapa. Celebrar e, de novo, isso tem um funcionamento, não é exclusivamente emocional e psicológico, mas sim neural ou neurológico. Você celebrando, você consegue marcar aquela pequena vitória, aquela superação de etapa com serotonina, que vai produzir justamente o que? Uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer, uma sensação de êxito. Isso é extremamente importante. É por isso que quando a gente fala da importância de celebrar as pequenas vitórias, as grandes, obviamente, mas as pequenas vitórias não é algo psicológico ou bullshit, mas sim algo de fato neurologicamente evidente e eficiente, porque você marca com serotonina e aquilo ali te simboliza, dá uma sensação de prazer e de que você não está estagnado. Dessa maneira, doutores e doutoras, a gente consegue construir uma jornada bacana. Eu lembro muito bem que eu não conseguia estudar aos domingos, mas havia uma pressão minha e do corpo, naturalmente, de todo mundo, para estudar aos domingos. Eu não estudava, salvo quando saía o edital. E eu lembro-me bem quando saiu o edital da Defensoria Pública da União, o cargo o qual eu exerço hoje em dia, e eu queria estudar. Só que eu não estava conseguindo e tudo mais. E o que é que a gente criou? A gente criou, eu e meus amigos que estudavam, o Domingo da Pizza. Então, o que é que acontecia? A gente estudava informativos, cada um dava uma palestra e tudo mais, e ao final ou durante os estudos, a gente pedia pizza e com suco, com refrigerante, com água, enfim, a gente marcava aquilo ali. Então, terminava no final a gente conversando besteira, a gente estudava e a gente celebrava com a pizza. Então, o domingo, que era normalmente exaustivo,
exaustivo e eu não tinha a menor afinidade para estudar, terminava sendo um momento prazeroso. É óbvio que você pode dizer, muito melhor ir para a balada, mas há controvérsias, né? Mas de toda sorte você precisa lembrar que você está num projeto que você escolheu. Por quê? Porque, em tese, aquilo você está querendo para a sua vida. Agora, é óbvio que o simples fato de você querer não significa que sempre você vai estar motivado, entusiasmado. Porém, muitas vezes precisa ser feito e para que seja feito, você precisa buscar aí algum grau de motivação. E lembrando desse prazer marcado por serotonina, fragmentando em etapas e permitindo se sentir vitorioso paulatinamente e não apenas dali a tanto tempo, isso é extremamente importante. E aqui o título faz total sentido, por quê? Porque a mesma lógica não é uma inovação que você estabelece a partir de algum dos preceitos e princípios orientados lá nos Alcoólicos Anônimos. Quando uma pessoa, um alcoolista, ele precisa parar de beber e procura o AA, o Alcoólicos Anônimos, a coisa mais importante que ele vai ouvir ali, sabe o que é? Só por hoje eu não vou beber. Veja o poder que essa frase tem. Porque se você disser para um alcoolista, olha, você nunca mais vai beber, aquilo ali é um sofrimento surrealmente grande. Por quê? Porque ele olha assim, eu tenho meus 45, 50 anos, supondo que eu vou viver até os 80, vou daqui a 30 anos, eu vou passar 30 anos sem poder beber, isso aí gera um desestímulo, isso aí gera uma sensação de incapacidade, uma sensação de fragilidade e potencializa única e exclusivamente você a desistir dos seus objetivos. Agora, faz a engenharia reversa. Quando você ouve e se coloca como desafio, só por hoje não vou beber, aquela meta ela é de curto prazo e todos os dias você renova essa meta, mas você consegue enxergar um benefício e você consegue se sentir capaz. E, concomitantemente a isso, tem um ponto que eu reputo os dos mais importantes, que é justamente lidar com o erro. Sim, o erro como uma ferramenta não de autoflagelo, o erro como uma ferramenta potencializadora para a continuidade. Presta atenção que sempre, quase sempre pós-prova, eu recebo frases ou mensagens dos alunos. Professor, isso aqui não é para mim, eu estudei tanto e fiquei por um, eu estudei tanto e fiquei por 10, estudei tanto e quase passei, mas dessa vez não foi para mim, eu já estou tanto na estrada. Veja, quando você assimila que errar acontece, merdas acontecem, falhas na preparação acontecem, coisas inusitadas acontecem e que há uma multiplicidade de fatores que te levam à aprovação ou à reprovação e nem todos esses fatores estão sob o seu controle, alguns estão, outros não estão, você começa a entender de forma mais madura o que é que pode acontecer, inclusive lidar com frustrações de azar, de sorte, enfim, e aí é a mesma coisa lá no Alcoólicos Anônimos. Veja, a partir do momento em que eu fragmento esses meus objetivos, eu posso falhar. Então, o alcoolista que está ali há 2, 3, 4, 5 anos, ou meses, ou dias, sem beber, e falha e bebe, o que é que acontece? Ele se frustrou, sim. Ele falhou naquele objetivo, sim. Mas isso pode acontecer com ele, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo. Na verdade, isso acontece diária e constantemente em nossas vidas. Mas a vida, como eu sempre repito, não se trata das falhas, não se trata das quedas, não se trata dos insucessos, mas sim da nossa força para se levantar e prosseguir naquilo que de fato faz sentido para a gente. E aqui é exatamente, você bebeu, errou, entenda o que te levou até isso, tente ajustar, mas no outro dia você, de fato, já pode se reprogramar para só por hoje não beber. E a mesma lógica é justamente para quem está no concurso. Você se programou para estudar essa semana, não conseguiu, beleza, houve algo de errado. Você precisa analisar. Você queria ter estudado e você não estudou, beleza, vamos mudar. Você acabou porque eu tinha colocado que esse semestre ou esse ano eu ia estudar todas as semanas. Se você coloca dessa montante, você está
um convite, ou se convidando, ou criando a cama para uma autofrustração, muitas vezes intransponível. Mas a partir do momento em que você entende que aquilo foi um equívoco, aquilo foi um problema, mas que não te abala no objetivo maior, você de fato consegue reprogramar as suas micrometas e voltar a ser um vencedor. E isso, repito, marcando com serotonina, isso vai te dar estímulo, isso vai te dar a sensação de prazer, isso vai te permitir se sentir vitorioso, não só se sentir e ser, porque a vitória ela não é conquistada com a aprovação. A vitória, ao longo da vida, é conquistada a partir do momento em que a gente vence as etapas por nós colocadas. Porque se a gente se criar como vencedor apenas quando a gente atingir grandes marcos, a nossa vida, doutores e doutoras, vai ser marcada por poucas vitórias. E aí, naturalmente, por poucas sensações de felicidade. Não pode ser assim, não deve ser assim. E isso eu apliquei, posso falar com tranquilidade na minha jornada. Isso sempre fez muito parte da minha consciência. Aliás, às vezes, da minha forma de ser, muitas vezes sem consciência, não tinha esse conhecimento. Mas posso assegurar que dá certo. Ah, Pedro, tenho dificuldade. Começa, testa, treina o teu cérebro, treina o teu sentir, treina o teu prazer e seja justo consigo próprio e se permita ser feliz, não nas grandes vitórias, não nos grandes marcos, mas nas pequenas etapas. Por quê? Porque a felicidade não está no ponto de partida nem de chegada, mas sim no trajeto, sim na caminhada. E é isso que eu espero que vocês assimilem, beleza? Se gostaram, comenta aqui embaixo, não esquece, divulga para os amigos, para as amigas, se inscreve no canal, aciona o sininho, deixa o joinha, comenta e aí a gente vai se embora. Ah, e lembrando, dia 29, 30 e 31 de agosto, a gente vai ter a jornada Hackeando o Processo Penal. A gente vai trabalhar tudo sobre o processo penal para potencializar a sua preparação e aumentar o número de acertos na hora da prova. Tá com interesse? Se inscreve, é 100% gratuito, o link está aqui na descrição. Um beijo no coração de todos, fica com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau, pessoal!